O risco, ele é algo que tem que ser controlado. Com o tempo, a gente vai aprendendo que a experiência, ela diminui muito o risco, porque o maior minimizador de risco que a gente tem e que a gente pode ter ao longo do tempo é o conhecimento. Hoje, nós vamos aprender sobre os 4 R's do mercado financeiro, que existem 4 tipos de risco que a gente tem que saber. Então vamos pro vídeo. O mercado financeiro, ele é traiçoeiro no curto prazo, porque a gente precisa tomar cuidado por onde que a gente vai andar e aonde que a gente vai fazer os nossos investimentos. Cada tipo de investimento tem o seu próprio risco e a gente tem que entender os 3 pilares dos investimentos, que é liquidez, rentabilidade e o risco, formando um triângulo que a gente chama de triângulo, que é a base dos investimentos. O primeiro risco que a gente vai falar é o risco de crédito, tá? Você vai encontrar esse tipo de risco principalmente nas suas aplicações de renda fixa. Sim, para você que achou que renda fixa não tinha risco, se deparem, sim, ela tem um risco chamado risco de crédito. Os investimentos de renda fixa funcionam da seguinte forma: você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira ou até para o seu próprio país, aqui no caso do Brasil através do Tesouro Direto. Você empresta o seu dinheiro e ele te promete te devolver esse dinheiro lá na frente com juros. Então, o risco de crédito ele acontece quando a instituição financeira não te paga o empréstimo que você fez para ela. Para você conseguir minimizar esse risco, você deve estudar a instituição financeira que você está emprestando o seu dinheiro. Por isso, eu vou estar deixando o link do Banco Data aqui na descrição. Lembrando que eles não estão patrocinando esse vídeo, só que lá eles disponibilizam as principais informações que a gente precisa saber ao fazer um investimento em uma renda fixa. No caso, quando a gente vai emprestar o nosso dinheiro para uma instituição financeira, lá eles dão as devidas informações sobre essa instituição financeira. Então o link deles aí está na descrição. Mas aí você deve estar se fazendo a seguinte pergunta: pô, Fábio, a maioria dos CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? E sim, eles têm FGC, só que o FGC ele cobre até R$250 mil por CPF. Se você for investir uma quantia maior que R$250 mil, você precisa sim estudar e identificar as melhores oportunidades com os melhores bancos. Então, vai lá no Banco Data e estude a instituição financeira que você vai comprar o CDB. O segundo risco que a gente vai analisar é o risco da liquidez. E como o próprio nome já diz, liquidez é o tempo que você demora para transformar o seu investimento que você está fazendo em dinheiro. Quanto mais rápido esse processo acontecer, mais rápido é a liquidez do seu investimento. Por exemplo, você pode vender as suas ações a hora que você quiser. Então, ações, ela tem alta liquidez. Mas vamos analisar um risco de liquidez na prática. Vamos supor que você tem um imóvel e esse imóvel é apenas a única forma que você tem de transformar o seu patrimônio em dinheiro. Você precisa vender esse imóvel ainda hoje, porque você tem, sei lá, uma conta para pagar. Você recebe uma proposta de R$600 mil e o seu imóvel vale R$1 milhão. Essa proposta que você recebeu vai automaticamente fazer você vender o seu imóvel por R$600 mil, mesmo ele valendo R$1 milhão, porque você recebeu apenas uma proposta. E aí você caiu no risco de liquidez, porque você precisa vender esse imóvel urgentemente, e a gente sabe o quão difícil é fazer a venda de um imóvel pelo alto valor que ele tem. Então, a venda desse imóvel, tanto ser rápida ou tanto não ser rápida, ele caiu no risco de liquidez, porque você recebeu apenas uma proposta. Então, o risco de liquidez faz você vender o seu ativo, que no caso a gente usou o exemplo de um imóvel, mas a gente pode trazer esse exemplo para o mundo das ações. Por exemplo, você precisa de um dinheiro, só que você investiu em ações. E agora você precisa daquele dinheiro de volta, então você vai ser obrigado a vender as suas ações pelo menor preço, porque foi a proposta que você recebeu. Então o risco de liquidez faz você vender o seu ativo com um preço menor do que ele realmente vale. Esse é o preço que você paga ao cair no risco de liquidez. E a forma de você fazer com que diminuísse esse risco de liquidez é, por exemplo, a diversificação. Trazendo para o mundo das ações,
é você ter uma reserva de emergência. Se você ainda não sabe ou não tem a sua reserva de emergência, eu vou estar deixando o card aqui. Esse foi o nosso vídeo passado. Vai lá e dá uma conferida. O próximo risco que a gente vai analisar é o risco de mercado. O risco de mercado não tem como um investidor que investe em renda variável sair desse risco de mercado, porque o risco de mercado são as próprias oscilações do mercado. Oscilações dos preços entre os fornecedores, a flutuação do câmbio, a própria cotação das ações na bolsa de valores é um exemplo de risco de mercado. Então, se você investe em renda variável, você consegue ver a oscilação dos preços ali subindo ou descendo, e isso é um exemplo de risco de mercado. Se você investe em renda variável, o mercado e o risco de mercado está te afetando. E você sabe que aqui no Ricalizando a gente sempre entrega mais do que a gente falou que iria entregar. A gente falou que ia entregar 4 tipos, só que eu vou adicionar mais um tipo, então fica até o final do vídeo que o último é o risco mais importante e você tem que tomar cuidado com ele. Então o nosso penúltimo agora risco é o risco operacional. Literalmente todo mundo corre esse risco, tá? Até pessoas que não investem também correm esse risco. O risco operacional é que a gente corre no nosso dia a dia, principalmente com os nossos equipamentos. Um bom exemplo aqui no risco operacional é que o Wi-Fi caiu aí na sua casa e você estava no meio de uma operação, ou o WhatsApp caiu, foi um risco operacional. A gente teve um exemplo recente, o WhatsApp caiu, parou de funcionar. Isso é um risco operacional. Vamos supor que você estava fechando um negócio ali pelo WhatsApp e bem na hora que o cliente ia te dar a resposta, o WhatsApp caiu. Você caiu em um risco operacional. Trazendo para o mundo dos investimentos, vamos supor que você está fazendo uma operação que precisa ser finalizada em um exemplo muito específico, um momento muito específico. E bem na hora que você vai fazer a finalização daquela operação, a sua internet cai ou o seu computador trava. Aí você caiu em um risco operacional que não dependeu de você, mas os próprios equipamentos que você estava utilizando parou de funcionar, e isso é denominado risco operacional. Outro exemplo no nosso cotidiano e que muita gente passa raiva, vamos supor que você está aí jogando o seu LOLzinho ou o seu CS e bem na hora que você está naquela luta ali entre os personagens, a sua internet cai e de novo seu PC trava. Então você caiu em um risco operacional. Viu que eu te dei 2 exemplos, tanto no mundo dos investimentos, tanto no mundo dos negócios e tanto no mundo cotidiano. Todos nós estamos sujeitos a um risco operacional. Como que a gente faz para melhorar isso ou diminuir? Pô, contrata uma internet melhor ou compra um computador melhor. Eu sei que é difícil, mas é o único jeito da gente minimizar o risco operacional. E agora o bônus, que aqui, como eu disse, no Ricalizando a gente sempre entrega mais do que a gente fala que vai entregar. E o próximo risco que a gente vai comentar é o risco sistemático. O risco sistemático ele é conhecido pela maioria de nós investidores pelo fato dele não ter como saída, ou a gente não tem como se livrar desse risco sistemático. Até porque ele é um risco do sistema inteiro, como o próprio nome já diz. Ele é um risco sistemático. Todos os setores da bolsa caem nesse risco sistemático. Então, como você já assimilou, o risco sistemático acontece nas maiores crises. Então, geralmente, os períodos de crises mundiais é onde ocorre a crise sistemática, que é onde o sistema inteiro perde valor, tanto na bolsa de valores quanto a própria economia. Eu anotei algumas datas aqui para não sair da minha cabeça. E um grande exemplo de crise sistemática é em 1929, onde todas as ações de todos os setores caíram. Na crise de 2008, onde novamente todos os setores perderam valor na bolsa de valores. E agora, mais recentemente, em 2020, onde novamente todos os setores se desvalorizaram. Mas sabe o que é engraçado? Nessas crises sistemáticas, por que eu falei que era o mais importante para você? É porque geralmente são nessas crises sistemáticas que ocorrem as maiores oportunidades. Eu finalizo esse vídeo com uma frase do nosso velhinho dos investimentos, que é o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Seja o vendedor de lenços enquanto todas as outras pessoas estão com medo. Seja otimista enquanto as outras pessoas estão com medo. E esteja com medo enquanto as outras pessoas estão otimistas. Essa frase nos ajuda muito nas próximas crises seguintes, porque a gente sabe que vai acontecer, só que a gente não sabe quando. Então, quando as pessoas estiverem muito otimistas,
cuidado, talvez você esteja em uma bolha. Aproveite as grandes oportunidades, compre boas ações com bons preços. E assim você consegue ter sucesso no longo prazo na Bolsa de Valores. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal. A gente está dando um upgrade aqui nos equipamentos e se você quiser que a gente mude alguns cenários, se você acha que fica melhor o seu visual, peço que você deixe seu feedback aqui nos comentários. Além do mais, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o próximo vídeo. Tchau!